Olá, crianças, graça e paz. Boa tarde para vocês. Como vocês passaram essa semana? Eu espero que todos tenham passado bem, inclusive a família de vocês também. Que Deus tenha protegido cada um. Vocês já fizeram o que eu falei? Tia Branca pediu para vocês separarem, uma folha, desenharem a mão de vocês, porque a nossa aula hoje vai ser uma aula bem dinâmica, tá certo? Onde vocês vão poder participar da aula, tá certo? Nós falamos sobre Ana, esse mês, durante todo esse mês, falamos sobre a vida de Ana. Ana, uma mulher fiel ao Senhor, que orava ao Senhor e que entregou seu filho para ser um sacerdote no templo. Mas, crianças, me respondam se vocês sabem. Por acaso vocês sabem o que é orar? Quem pode me responder? Orar é falar com Deus. Isso mesmo. Quando nós oramos, nós entramos em contato com o reino dos céus, com o nosso Pai, Porque Deus é o nosso Pai. Eu já ia me esquecendo, crianças. Quem já tá com a Bíblia na mão? Pega e corre, dá uma pausa no vídeo e pega a Bíblia, tá certo? Ó, tia Branca tá aqui com a Bíblia dela. Não pode esquecer da Bíblia. Então, crianças, vocês sabem me dizer quem é que pode orar? Será que todas as pessoas podem orar? Com certeza, todas as pessoas podem orar, podem falar com Deus. Não precisam ter medo nem vergonha, não é verdade? Porque Deus é o quê? Ele é o nosso Pai. Então, todos podemos orar sim. Mas tem um porém, todos podemos orar, mas nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar que Deus ele pode cumprir aquilo que nós estamos pedindo. Agora, por que nós devemos orar? Eu devo orar? Sim. Por que eu devo orar? Porque orar é uma forma de nós adorarmos a Deus, Quando nós oramos, nós nos tornamos mais amigos de Deus. Sim, tia Branca. Sim, amigos de Deus. Por exemplo, você na escola, tem algum amigo que você conta tudo ou conta muita coisa da sua vida? Geralmente, essas pessoas são mais próximas de nós, não é verdade? Então, quando nós oramos, além de adorarmos a Deus, nós nos aproximamos mais dele e conhecemos mais ao Senhor. Tia Branca, quando é que nós podemos orar? A Bíblia fala, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o seguinte: orai sem cessar. Na minha Bíblia diz, orem continuamente. Ou seja, nós devemos orar sempre. Quando devemos orar? Sempre. Só na igreja? Só quando eu vou para a escola dominical? Não, sempre nós devemos estar em oração. Nós devemos orar antes de comer. Quando acordamos, nós também devemos orar quando acordamos. Quando vamos dormir, nós podemos orar também quando estamos na escola, não é verdade? Então, nós podemos orar em todos os momentos, tá certo, crianças? Tia, como podemos orar? Nós podemos orar de diversas formas. Podemos orar deitado, em pé, de joelhos, sentados e até em pensamento. Olha que coisa bacana, Deus ouve os nossos pensamentos. Então, às vezes você está em algum lugar que você não pode orar em voz alta, por exemplo, está na biblioteca da escola, mas você sentiu o desejo de orar, Você pode orar em pensamento, porque Deus com certeza ele vai ouvir. Tia Branca, e onde nós podemos orar? Como Tia Branca falou anteriormente, Nós devemos orar sem cessar. Então, nós podemos orar em casa, na igreja, na escola,
Podemos orar no trabalho, para quem é papai e mamãe e trabalha. Em todos os lugares, nós podemos orar sim. E como devemos orar, que a tia falou, né? Em pé, deitado. Por que deitado, tia? Porque às vezes existem pessoas que estão nos hospitais e não podem se ajoelhar para orar ou ficar em pé às vezes. Elas podem orar deitadas? Podem sim, porque Deus vai ouvir a oração delas também. Tia, e para quem eu devo orar? A quem? Eu devo clamar por quem? Crianças, nós devemos orar a Deus. E uma coisa muito importante, ao finalizarmos as nossas orações, nós devemos dizer: Pai, eu te peço todas essas coisas em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus, tia? Vou dizer agora. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 34, diz o seguinte: Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Olhem, crianças, apenas Jesus pode interceder por nós a Deus, mas ninguém, apenas Jesus. Então, crianças, a oração é uma arma muito poderosa. O poder da oração é incrível. Nós vemos através da história de Ana, não é verdade? Ana era uma mulher estéril, algo que era impossível para Ana, né? Mas era possível para Deus, porque a palavra do Senhor diz: nada é impossível para mim. É isso que Deus tem para falar para os nossos corações, tá certo? Agora, esse foi o primeiro tópico, tá certo? A aula de hoje vai ser dividida em 3 tópicos. O primeiro é o que é oração, que a gente falou agora, né? Orar é falar com Deus e tem várias formas de orar, como nós devemos orar, onde nós devemos orar, a quem nós devemos orar, né? Que tia acabou de explicar para vocês, mas existem alguns modelos, algumas formas de oração. Jesus, ele ensinou a oração para nós, não é verdade? Tem uma oração modelo na Bíblia, que é o Pai Nosso. Mas tia não vai se aprofundar no Pai Nosso, tá certo? Tia vai falar com vocês sobre algumas formas de oração. Vocês fizeram as mãozinhas? Eu espero que todos tenham feito, porque agora a gente vai usá-las, tá bom? Existe uma forma de oração, tia. Que forma é essa? A confissão. Olha, a mãozinha tá pintada de vermelho. Então, vocês vão pegar os lápis de cor vermelho, tá certo? E pintar o dedinho do polegar, tá certo? Confissão. Aqui diz: confesse todo o pecado a Deus. Exatamente, crianças. Nós pecamos de diversas formas, né? A nossa natureza é pecaminosa desde Adão. Então, muitas vezes acontece no nosso dia a dia que nós pecamos, nós falhamos, nós pecamos até em pensamento. Então, é importante, quando nós orarmos, fazermos essa oração de confissão ao Senhor e dizer: Senhor, me perdoa se eu fui desobediente, me perdoa se eu falei algo que não devia, me perdoa se eu pensei algo que não te agradou. Me perdoa, Jesus, se eu vi algo, assisti algo na televisão que não foi do teu agrado, tá certo? Porque tudo que entra pelos olhos, vai direto para o coração. Então, o que nos afasta de Deus, né? É o pecado. Então, nós devemos confessar os nossos pecados a Deus. A segunda forma de oração é a adoração. Olha a cor da mão? Verde. Então, pega o lápis verde e pinta, o dedinho indicador, tá certo? Pinta de verde para vocês se lembrarem que a oração do dedo indicador é a oração de adoração. Aqui diz: expresse seu amor por Deus, reconheça a sua santidade, bondade e amor. Lembra que tia falou da oração do Pai Nosso? Como é que começa, né?
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha só, nós reconhecemos que Deus, ele é o nosso Pai, não é verdade? E que Deus, ele é santo. Olha, a terceira forma de oração é a oração de agradecimento. Ah, tia, eu pensava que a oração era só para pedir, 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 pedir. Não, olha, a gente está vendo duas formas de oração já, né? A oração de confissão, a oração de adoração. Marca aí, tá bom? E com a cor amarela e o dedo maior de todos, né? Tem a oração de agradecimento. Sim. Diga a Deus muito obrigado. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem dado sobre a minha vida. Obrigado pela saúde, obrigado pela minha roupinha, obrigado pela minha comida. Senhor, muito obrigado, né? Sabe, crianças, a criança que tem o coração grato a Deus, vocês sabiam que ela é mais feliz? É verdade. Estudos mostram que as pessoas que são agradecidas são pessoas alegres, pessoas felizes, porque sabem agradecer pelo que receberam, ó, pelo ar que respiramos. Agradecemos ao Senhor por tudo, tá certo, crianças? A quarta forma de oração, lembra, tá? Pinta o dedinho maior de todos de amarelo. A quarta forma de oração é a oração de intercessão. O dedo anelar, tá? O dedinho anelar, vocês vão pintar de azul, para se lembrar. Escreve, tá bom? Não só pinta não, escreve, ó, intercessão. Aqui diz, ore pelas pessoas que estão precisando. Às vezes tem alguém que está dodói, às vezes tem alguém que está precisando de algum tipo de oração para a sua saúde ou para a sua mente, não é verdade? Ou pessoas que estão passando necessidade, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão indo para a rua, mesmo com essa pandemia, estão precisando sair para trabalhar. Então, crianças, aprendam que nós precisamos, interceder por essas pessoas. Orar a Deus pelos missionários, orar a Deus pelo nosso pastor, orar a Deus pelos ministérios da igreja. Então, intercedam, tá certo? É importante colocar isso em nossas orações. Pinta de azul o dedinho, tá certo? O dedo anelar e coloca a palavra intercessão. E por último, mas não menos importante, a oração de petição, o mindinho. Olha só. Vocês vão pintar de laranja e vão colocar petição, tá certo? Aqui diz, coloque seus pedidos pessoais diante de Deus. Como tia falou, né? Às vezes a gente esquece que tem todas essas outras formas de oração e a gente apenas pede a Deus. Ai, Senhor, eu quero passar de ano. Ai, Senhor, eu quero uma boneca nova. Ai, eu quero uma bicicleta. Ai, Jesus, me dá isso, me dá aquilo outro. Mas nós não podemos esquecer que existem outras formas de oração. E coloque seus pedidos pessoais diante de Deus, sim, porque Ele também pode te ouvir, tá certo? Agora, crianças, o terceiro tópico que nós vamos falar hoje, prestem bastante atenção, é que existem algumas respostas de Deus para as nossas orações. Para as nossas orações, existem algumas respostas que Deus nos dá. Vamos saber quais são? Às vezes nós oramos e Deus fala pra gente assim, ó. Às vezes nós oramos e Deus fala pra gente assim, ó. Não. Eita. Por que Deus fala não para as nossas orações? Às vezes, crianças, nós oramos e a oração não está de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, Deus, eu queria que aquela minha coleguinha, eu não gosto muito dela não. Então, é porque ela tem o cabelo mais bonito do que o meu.
Eu queria que o cabelo dela caísse. Olha só, será que Deus vai responder essa oração? Se a oração vai prejudicar alguém e não está de acordo com a vontade de Deus, Deus, responde não para a oração, né? Ou tem um exemplo bem legal, não só prejudicar alguém, mas, como eu disse, às vezes não está de acordo com o propósito de Deus. Uma missionária, certa vez, né, antes dela ser missionária, quando ela era criança, ela queria ter o olhinho azul, porque todos os seus irmãos tinham olhos azuis, e ela nasceu com os olhos castanhos. Ela, poxa, eu queria tanto ter olhos azuis. Senhor, me dá olhos azuis, me dá olhos azuis. E Deus respondeu para ela, não. Ela ficou triste, pensando, por que Deus não pode me dar olhos azuis igual que os meus irmãos têm? Mas olha que coisa interessante. Ela foi pregar o evangelho em um lugar onde as pessoas eram moreninhas e tinham os olhos escuros. Ninguém tinha olho azul naquele lugar. E lá era proibido falar de Jesus. E ela só conseguiu falar de Jesus porque ela se pintava de marrom. Ela era branquinha, mas ela se pintava de marrom, né, da cor moreninha. E como os olhos dela eram castanhos, as pessoas achavam que ela fazia parte daquela tribo. Olha que coisa bacana, né? Deus respondeu não para ela, mas foi para um propósito de Deus. A segunda forma que Deus nos responde é espere. Eita, como é difícil esperar, não é? Nós temos o exemplo de Ana. Ana orou várias vezes. Vocês sabiam que Ana orou várias vezes? Todo ano Ana subia ao templo e Deus, espera. Não dava o filho a ela, espera. Até que chegou um certo momento que Deus deu o filho, deu Samuel para ela. Mas ela teve que esperar, né? Porque tudo acontece com o tempo de Deus, de acordo com o plano dele nas nossas vidas. Então, muitas vezes, crianças, Deus vai dizer para você, espera, não é agora, eu vou te dar, mas você precisa ter paciência e saber esperar, tá certo? E às vezes tem oração que Deus responde sim. Quando é que Deus responde sim, tia Branca? Quando essa oração está de acordo com a vontade de Deus. E Deus permite que essa oração seja cumprida, né? Por exemplo, eu vou falar de mim, tá, crianças? Uma vez tia Branca estava com uma dor tão forte nas costas e ela orou, Jesus, tira essa dor das minhas costas, está doendo tanto. E crianças, Deus disse sim para mim, né? Quando eu terminei de fazer a oração, foi embora toda a minha dor. Então, crianças, às vezes a oração está de acordo, às vezes não. Quando a oração está de acordo com a vontade de Deus, Deus pode responder sim às nossas orações, é verdade? Então, o que nós aprendemos hoje? Primeiro tópico, o que é orar? O que é oração, tia? Como devemos orar? Quando devemos orar? Por que devemos orar? A quem devemos orar, né? Primeiro tópico. Segundo tópico, os tipos de oração. Tipos de oração, né? Ah, tia, eu só vou pedir? Não, né? Tem vários tipos de oração. Confissão, agradecimento, né? Petição. Então, tem várias formas de oração, não se esqueçam. E o terceiro tópico é como Deus pode nos responder. Deus pode responder não. Deus pode responder espera, né? E Deus pode responder sim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um grande beijo para vocês, né? E até a próxima aula. Tchau!